Olá pessoal, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao Rota Bíblica. Mais uma vez estamos aprendendo e crescendo em graça e em conhecimento. Eu sou o pastor Antônio Lima, quero desejar a você boas-vindas, que você fique muito à vontade com a sua Bíblia, com um caderno e com uma caneta para anotar as informações que são passadas. Você sabe que o Rota Bíblica é um programa genuinamente bíblico. É uma viagem que a gente faz aí pelos capítulos da Bíblia Sagrada e nós estamos aí numa maratona do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei dos Judeus. E hoje nós temos a grata satisfação de estudarmos dois capítulos importantíssimos na história da humanidade. Nós estudaremos o capítulo 25, que tem 46 versículos, e estudaremos o capítulo 26, que tem 75 versículos. Observa, dois grandes capítulos, e eu quero que você já me ajude a compartilhar o máximo que você puder, tá bom, pessoal? Se você puder comentar, se você puder curtir, se você puder compartilhar com as pessoas, eu vou ficar muito agradecido. E caso você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal. E além de se inscrever no canal, gostaria que você também ativasse o sininho de informações, de notificações, porque aí você fica por dentro de toda a nossa grade de programas, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para os capítulos 25 e 26 do Evangelho de Mateus. Vou até me organizar melhor aqui na cadeira, porque nós vamos falar primeiramente do versículo 1 ao versículo 30. Esse grupo de versículos, do versículo 1 ao versículo 30, está registrada a famosa parábola das 10 virgens. Você certamente já conhece essa história, sabe das informações, certamente você já ouviu falar, já viu até peças teatrais dentro da igreja, mas o que nós vamos observar no versículo 1 do capítulo 25, que Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Observa que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que elas tomam as suas lâmpadas e elas saem ao encontro do esposo. Agora, o que Jesus chama a atenção é que metade delas era prudente e a outra metade era louca. Perceba que elas estavam vestidas com os mesmos vestidos, elas tinham as mesmas lamparinas, elas aguardavam o mesmo noivo, elas saíram ao encontro do mesmo noivo, elas tinham os mesmos objetivos, elas estavam juntas no mesmo lugar, elas trilharam o mesmo caminho. A diferença era que a metade era inteligente, era prudente, era sábia, e a outra metade totalmente desprovida de qualquer coisa. Nós podemos observar aqui, pessoal, dentro dessa narrativa, que não está escrito na testa de ninguém se você é prudente ou se você é imprudente. O que vai revelar se somos prudentes ou imprudentes são as nossas ações diariamente. Observa que as prudentes, elas, além de levarem o azeite nas suas lâmpadas, elas levaram uma reserva. O que eu acho importantíssimo neste texto bíblico é que todas, a Bíblia não diz que somente as nécias adormeceram. A Bíblia diz que quando o noivo tardou, versículo 5 diz, e dormiram todas e adormeceram.
Observa que todas elas tiveram a experiência de estarem por um tempo desligadas, por um tempo estavam dormindo, e nós vivemos exatamente esse tempo aonde as virgens estão adormecidas. E essas virgens, elas representam aqueles que aguardam a vinda de Cristo, não somente as inteligentes, as sábias, mas também as imprudentes. Todas elas, todos estamos aguardando a vinda de Cristo. Mas infelizmente vivemos um tempo em que essas noivas, essas virgens estão adormecidas. Estão adormecidas em busca de muitas coisas, em busca de sonhos terrenos, em muitas ambições na vida. E o que Jesus manda que eu e você possamos fazer é estarmos atentos, porque a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Deixa eu dizer, nenhum casamento acontecia à meia-noite. Era costume da época, logo ao entardecer, ou então logo nas primeiras horas da tarde, o noivo vinha encontrar a noiva. Mas o habitual não aconteceu naquele dia. O noivo deveria chegar antes das 18 horas, mas realmente houve aqui um momento em que esse noivo não veio no horário habitual, ele veio numa hora que ninguém esperava. Ele veio exatamente à meia-noite. Por que à meia-noite? Porque à meia-noite finda-se um dia e inicia-se um outro. Jesus, ele deixa claro que o arrebatamento não acontecerá naquele tempo que nós esperamos, no momento, porque isso ele já fez, já planejou, já orquestrou. Por quê? Porque nós devemos estar preparados todos os dias. E observa que essas nécias, elas também ouviram a voz do arauto quando disse: olha, o noivo está aí, saia ao encontro do noivo. Naquele momento, as prudentes se levantaram com as suas lâmpadas e seguiram adiante a encontrar o noivo. No entanto, as nécias perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando, e elas, em um ato de desespero, correram e disseram para as prudentes: olha, dei-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as inteligentes, as prudentes, rapidamente responderam: olha, se nós emprestarmos o nosso azeite, vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Então, para que isso não aconteça, olha, vão comprar daqueles que vendem, porque o nosso aqui está reservadíssimo, já está comprometido. Deixa eu falar, salvação não se vende, salvação não se empresta, salvação não se negocia, salvação não pode ser passada de pai para filho ou de filho para pai. Não, não acontece isso. Salvação é individual. O arrebatamento não virá para arrebatar famílias. O arrebatamento vem para arrebatar salvos. E aí, se a família toda for salva, então toda a família será arrebatada. Agora, se metade da família é salva e a outra metade não, aí só subirá a metade que é salva. Jesus deixou bem claro isso daqui. Não é por grupo, não é por denominação, não é por ministério, não é por cargo de igreja, não é por município, muito menos por bairro, não é por estado. A salvação é individual. E o arrebatamento, por mais que seja um arrebatamento coletivo, mas o chamamento é individual. As loucas, num ato de desespero, mais uma vez, saem em busca daqueles que poderiam vender o azeite. Mas enquanto elas foram, o noivo chegou, fechou a porta, e a bênção de estar nas núpcias só foram desfrutadas por aquelas que eram inteligentes. As loucas, quando chegaram, bateram a porta e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo disse: eu não vos conheço, portanto, vocês devem ficar atentas,
Por quê? Porque o arrebatamento não vai acontecer e a porta vai abrir segunda vez. Não, não, não. A partir do versículo 14, Jesus vai falar justamente agora sobre talentos. E esses talentos agora, eles são apontados justamente para os crentes inteligentes. Aqui, do versículo 14 ao versículo 30, nós vamos perceber que agora Jesus chama, o Senhor chama os seus servos e diz a eles: vocês agora terão então que desenvolver os talentos que eu dei a vocês. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para um outro ele deu 1. Aquele que recebeu 5 correu e granjeou mais 5. O que recebera 2 também correu e granjeou mais 2. Mas o que recebeu apenas 1 correu e enterrou. No dia da prestação de contas, o senhor daqueles servos chegou e pediu que todos estivessem diante dele para a prestação de contas. E aquele que recebera 5, alegremente apresentou mais 5. O que recebera 2, alegremente apresentou-lhe mais 2. No entanto, o que recebera apenas 1, chegou com esse 1 e disse: eu sabia que o Senhor é um Senhor poderoso, o Senhor semeia, o Senhor colhe onde não semeia, o Senhor ajunta onde não semeaste, o Senhor é homem poderoso. E a Bíblia diz que esse que apenas escondeu o talento foi duramente repreendido pelo seu senhor, e até aquele pouco talento, o único talento que ele tinha, ainda lhe foi tirado e dado para aqueles que tinham 5. Pessoal, rapidamente quero dizer uma coisa para você. Todo crente que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador recebeu pelo menos 1. Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, tem gente que tem 4, tem gente que tem 5. Segundo alguns biblicistas, Paulo tinha os 9 talentos, os 9 dons do Espírito Santo. Paulo era um homem cheio dos talentos divinos. Mas, como eu disse, todos os crentes receberam pelo menos 1. E tem muito crente que recebeu o talento, está com o talento enterrado e nem sabe que tem talento. Até porque a gente aprendeu alguns anos atrás que se eu não desenvolver o talento que Deus me deu, se eu não granjear o talento que Deus me deu, Deus tira de talento e dá para um outro crente que quer granjear e eu fico sem talentos. Pessoal, isso é um grande equívoco. O talento que Deus deu a mim, eles estão comigo e eu tenho dever, não é opção, é o dever de granjeá-los. Assim como você, se você receber 1, tem o dever de granjeá-lo. Se você recebeu 2, 3, 4, 5, 10, você tem também a obrigação de granjeá-los. Não, pastor, mas Deus já tirou meu talento. Não tirou, não. Você só tem 2 opções com o talento que você recebeu. Ou você granjeia ou você enterra. Pessoal, e a última opção não é boa para ninguém. Porque hoje eu e você somos tratados como filhos amados e protegidos. Mas no tribunal, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz para mim, diz para você que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que fizemos por meio do corpo. Não é o meu corpo, é o corpo de Cristo, é a igreja, quer seja bom, quer seja mal. Então, tem crente que vai ser duramente repreendido pelo Senhor porque escondeu o talento, porque alguém falou mal dele. Escondeu o talento porque não foi tirado o cargo. Não confunda talento com cargo. O cargo vem e passa, a posição ministerial vem e passa, a posição que você tem, você é professor da escola dominical, amanhã já não é mais. Hoje você é auxiliar do trabalho, amanhã você pode não ser, pode ser um outro cargo na igreja. Hoje você é pastor de campo, amanhã você pode não ser. Hoje você é evangelista em uma congregação, amanhã pode não ser. Os cargos vêm e passam, mas os talentos nós recebemos diretamente de Deus. Pastor, mas eu não sou mais professor da escola bíblica dominical, tiraram
o meu cargo, mas você pode ensinar. Você pode ensinar através da palavra. Você pode reunir pessoas e ensinar. Você pode no YouTube gravar um vídeo ensinando a palavra e deixar lá no YouTube. Você pode no Instagram fazer um vídeo falando da palavra. Você tem N maneiras de poder desenvolver o talento que Deus deu a você. Só não vá enterrar o talento, porque quem enterra o talento sofre com isso. Do versículo 31 ao versículo 44 do capítulo 25, nós vamos ver aqui o julgamento das nações. O arrebatamento aconteceu. Passaram-se os 7 anos da grande tribulação e Israel reconhece Cristo como Messias. Ele vem, coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, assim como foi profetizado por Zacarias. Ali, diante de Cristo, estarão os exércitos do anticristo, todos espalhados ali no grande vale do Armagedon, do outro lado ali, separando o Monte das Oliveiras e o mar Mediterrâneo, está exatamente ali o grande vale do Armagedon. Os exércitos do anticristo estarão ali, mas esses exércitos serão desferidos, receberão um golpe desferido pelo próprio Cristo, uma espada aguda sairá da boca de Cristo e eles serão desfeitos, serão aniquilados. Então Cristo instaurará o seu governo, mas antes que esse governo seja instaurado, Jesus então vai julgar as nações. E esse julgamento começa do versículo 31 e termina no versículo 46. Aqui, as nações que atacarem a Israel durante a grande tribulação, essas nações serão chefiadas pelo anticristo, e essas nações serão conhecidas como os bodes. Já haverá nação, e eu quero muito que o Brasil esteja entre essas nações, que ajudarão a Israel no período sombrio da grande tribulação. E essas nações também serão julgadas, e nesse texto bíblico, elas são conhecidas como as ovelhas. Então vem o grande tribunal de Cristo, Cristo se assenta no tribunal, chama as nações para o julgamento, e as nações que forem do lado esquerdo, que são as chamadas de bode, e do lado direito, as nações que ajudaram Israel, são as nações ovelhas. Cristo então olhará para o seu lado esquerdo e dirá para as nações que atacaram a Israel, dirão: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me deram roupas para vestir. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Eu estava enfermo e vocês não me ajudaram. Vocês não me ajudaram em absolutamente nada. Essas nações então dirão: Senhor, quando foi que te vimos assim? E Jesus então olhará para os judeus que estarão ali dizendo assim: o que vocês fizerem a um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. Agora Jesus ordena que essas nações sejam destruídas, mas ao passo que ele olha para o lado direito e ele olha para as nações e diz assim: olha, vocês, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês me visitaram, eu estava preso e vocês também me ajudaram. Ele diz agora: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nesse momento a igreja já está glorificada, vendo tudo isso, mas nesse momento as nações amigas de Israel adentrarão no milênio. Isso será um tempo de 1000 anos em que Cristo governará sobre as nações. E as nações ímpias, as nações que atacaram Israel, as nações chefiadas pelo anticristo, serão destruídas. Nessa altura, o diabo já estará preso. O anticristo e falso profeta também já estarão presos no lago de fogo, e então Cristo governará por 1000 anos.
Isto é a síntese do capítulo 25. O capítulo 26, nós já vemos aqui algo bem interessante, porque Jesus, quando ele completa esse discurso, então, ele diz, olha, daqui a 2 dias, se daqui a 2 dias, nós estamos falando da quarta-feira, porque quinta e sexta já era Páscoa, né? Então, mais ou menos numa quarta-feira, Jesus disse, daqui a 2 dias, não é? É a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. E exatamente naquele tempo ali, eles então, os sacerdotes e os escribas se reuniram e tramaram então a morte de Jesus. Capítulo 26, versículo 6, diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, e ali chegou uma mulher, e naquele jantar, a mulher, ela foi e ungiu Jesus então ungido, e quando você percebe nessa unção, o próprio Judas já tinha permitido que Satanás entrasse no seu coração. E aí Jesus, no versículo 17 ao versículo 30, ele então realiza a grande Santa Ceia. Primeiro foi realizado a Páscoa. O que tinha nessa Páscoa? Ali, quais eram os elementos da Páscoa? Era um cordeiro, sem mácula, sem defeito, que havia sido morto. O seu sangue tinha sido colocado, aspergido na porta. Mas aquele cordeiro inteiro havia sido assado. Ali tinha pães sem fermento, ali tinha ervas amargas, e os discípulos de Cristo, então todos eles participam dessa grande ceia, participam desse momento ali. Mas no momento em que Jesus está celebrando a Páscoa, ele então pega o pão, eleva aos céus e diz assim: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois ele pega também o cálice, e pega e levanta assim: este é o cálice do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, bebei dele todos. A partir desse texto aqui, Jesus então institui a Santa Ceia, que não é a Páscoa. A Páscoa, a comemoração era cordeiro, pães sem fermento e ervas amargas. Já a ceia aqui, agora tem pão e tem vinho. O pão representando a carne dilacerada de Cristo e o vinho representando o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E ali a Bíblia diz que Jesus então, ele canta um hino com os discípulos e vai para o Monte das Oliveiras. E ali Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, vocês me escandalizarão, vocês me deixarão sozinhos. Mas Pedro firmemente disse: Senhor, se for necessário eu morro, mas não nego o Senhor. Versículos 31 a 35. E Jesus olha para Pedro e diz: antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Jesus então sai para um local no Monte das Oliveiras, um local chamado Getsêmani, ele com os seus 12 apóstolos. Ali, possivelmente, depois dali, o próprio Judas já saiu também lá na Santa Ceia. Na verdade, quando Jesus sobe o Monte das Oliveiras, não sobe com os 12, sobe apenas com 11. E nesse momento, os 11 estão com Cristo. Jesus então deixa os 11 ali em determinado lugar. Dos 11, ele tira mais 3. Quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. E vai mais um pouco adiante com esses 3. Lá na frente, ele deixa esses 3 e ele segue sozinho mais adiante, cerca de 30 metros. Ele estava ali e ele orou, e quando ele voltou, Pedro, Tiago e João estavam adormecidos. E Jesus mais uma vez diz assim: vigiem comigo, vocês não podem vigiar comigo 1 hora. E eles permanecem ali, mas eles estavam carregados de sono. E a Bíblia diz que Jesus orava sozinho. Observa como o texto mais adiante diz assim, olha, versículo 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como
tu queres. Observa que esse texto é bem claro. Logo depois, Jesus é confortado então por um anjo. O Senhor envia um anjo para o confortar e Jesus diz então no versículo 46: levantai-vos, partamos, eis que é chegado aquele que me trai. E exatamente logo depois, Jesus se encontra com o grande traidor Judas, e Jesus olha para ele, e é interessante porque a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, capítulo 26, versículo 48, diz assim, o próprio Judas diz, e o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo se aproximando de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Versículo 50, Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? O que eu acho interessante é que Jesus, diante do maior peso da sua vida, a Bíblia diz nos versículos anteriores que ele suou gotas de sangue. Ele diz no versículo 38 que a alma dele estava cheia de tristeza até a morte. Jesus estava num turbilhão de angústias, a alma aflita, o seu corpo, quem sabe, já estava meio que ensanguentado por conta das gotas pesadas de suor. Mas quando ele está diante do traidor, ele então busca um equilíbrio e diz, amigo, a que vieste? Mesmo sabendo que aquele era o traidor, Jesus se dirige a ele e chama de amigo. Na verdade, Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Pessoal, nós não estamos livres de termos inimigos ao nosso redor. Nós não podemos pedir, Senhor, mata os meus inimigos. Não, porque são esses inimigos que presenciarão a mesa farta que o Senhor colocará sobre nós. Mas deixei uma coisa para você. Inimigos eu e você podemos ter. Nós só não podemos ser inimigos de ninguém. Judas era inimigo de Cristo, mas Cristo não era inimigo dele. E Jesus olha para ele e diz assim, amigo, a que vieste? Jesus é preso. Jesus então é mandado diretamente para a casa de Caifás. Mas antes que ele chegue à casa de Caifás, ele é mandado para a casa de Anás. Anás, ele era o sumo sacerdote, mas ele foi deposto do cargo. Jesus então vai ser enviado à casa de Anás. Anás tenta arrancar alguma coisa de Jesus, mas não foi, em nenhum momento teve êxito. Jesus então é mandado para a casa de Caifás, que era o atual sumo sacerdote. Também lá não acontece absolutamente nada. Jesus, pela terceira vez, agora é enviado para o Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era formado pelos homens da alta sociedade, os líderes religiosos que também tinham um papel político na sociedade judaica. Esse povo, o Anás, o Caifás, o Sinédrio formavam o núcleo religioso da época que não recebeu Jesus como rei, pelo contrário, o recebeu como malfeitor, o rejeitou, mas ainda bem que Jesus foi rejeitado por esses ingratos, porque quando eles rejeitaram a Cristo, surgiu então a igreja, João 1:12, que diz, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, do que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Jesus diante do Sinédrio, Jesus permanece calado, procura acusações de todas as maneiras, mas ele não abriu a boca. Ele foi ferido diante do Sinédrio, foi esbofeteado diante do Sinédrio, mas não abriu a sua boca. Como profetizou Isaías no capítulo 53 do seu livro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Mas lá no meio daquele tumulto todo, tinha um homem chamado Pedro, que seguia Jesus de longe. Versículos 69 a 75 conta isso. Em um momento qualquer, Pedro então nega Jesus 3 vezes. E ele ouve o galo cantar. Quando o galo canta, ele se lembra do que Jesus havia dito a ele. E quando ele olha,
Jesus cruzou o salão e olhou firmemente para aquele grande homem. A Bíblia fala no versículo 75, e lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então a Bíblia fala nesse momento que saindo dali, chorou amargamente. Quando Pedro percebeu o desatino que ele havia cometido, ele saiu e chorou amargamente, arrependido do que tinha feito. E Jesus restaurou a vida de Pedro. Jesus perdoou a Pedro, porque Pedro lavou a sua alma com as suas lágrimas. E quando Jesus for ressuscitar, ele vai dizer assim, avise para Pedro que eu quero conversar com ele lá na Galileia. Nosso Cristo é esse, que mesmo sofrendo todas as injúrias, ainda teve capacidade de olhar para Judas e dizer, amigo, de olhar para Pedro e perdoar. E mesmo assim, ele continua sendo traído por muitos, às vezes por mim e por você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, vamos continuar firmes, porque o olhar regenerador de Cristo permanece sobre mim e permanece sobre você. Que Deus nos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, com a sua vida, com todo o seu ser, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.